Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Estava com saudade de vocês. Obrigado, Jones, pode desligar tudo aí. Tivemos um fim de semana fora, celebrando o aniversário da Cecília, e foi bem legal. Foi sempre bom, né? Dar uma pausa, arejar, ver outros lugares, e a gente teve um tempo gostoso. E estamos de volta para continuarmos a caminhada, e eu queria te convidar direto para isso. Esse culto de ceia, para nós abrirmos nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 45. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Esse texto, ele saltou no meu coração essa semana, eu chorei muito com ele, eu orei bastante, sabe quando aquele negócio fica muito ruminando dentro de você, eu não tinha como fugir mais dele, parecia que todo o resto tinha perdido o valor. Não que seja assim, mas eu entendi que Deus tem algo para falar conosco. Então nós vamos primeiramente ler e depois nós oraremos. Capítulo 45 de Gênesis, capítulo 45, verso 1 diz assim: a esta altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos, e quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Senhor, obrigado por estarmos aqui juntos, pela liberdade que temos de vir na sua casa, de nos reunirmos, pela liberdade religiosa que vivemos neste país. Nós te damos graças, te louvamos e te pedimos que o Senhor nos ajude sempre a usar esta liberdade religiosa com consciência, para que possamos aproveitar essa dádiva que nós não merecemos. Fica conosco também agora, fale conosco e cumpra-se a tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu em 1989 comecei a estudar música. Eu fui na minha casa o mais velho a pensar em música. Todos os meus irmãos haviam pensado em música antes de mim. Todos mexiam de uma certa forma, tinham interesse e eu não. Mas ao completar essa idade, eu tive a sensação no meu coração de que eu deveria fazer isso. E foi uma sensação que me tomou por completo. Ao ponto de eu pirar tanto que eu pensei em chegar e largar a escola, largar tudo que eu queria, só música. E graças aos meus pais isso não aconteceu. Eu continuei com os dois lados da vida. E foram 6 anos de estudos. Eu lembro-me no meu primeiro dia, em 89, quando eu cheguei na escola, eu li assim nas matérias que eu tinha que cumprir. E uma das matérias era apreciação musical. E essa matéria era a última matéria da semana, ela acontecia na sexta-feira. E eu fiquei na semana inteira preocupado: caramba, apreciação musical, que lance de matéria é essa? O que será que acontece ali? E ao chegar na classe, o professor, com uma vitrola naquela época, não tinha CD, começou a colocar exemplos de músicas e deu um questionário enorme para a gente, falar o que a gente entendia daquilo. E na minha classe eu era
o que sabia menos. O que sabia menos. E todo mundo preenchendo, eu não tinha nada para colocar naquele papel. Eu falava, meu Deus do céu, perguntas como que século que é essa música? Qual é o período? O que acontecia na arquitetura naquele período? No período da música, em outras palavras. Se você não soubesse qual era o período da música, quanto menos a arquitetura, porque daí você não ia conseguir relacionar uma coisa com outra. E vi que minha lista estava vazia, e chegou no final da aula, eu completamente em desespero, o professor falou, bom, para quem tinha alguma dúvida, isso é apreciação musical. É você olhar para o passado, você identificar através do seu ouvido, você entender que aquela música traz uma informação de uma época, de um tempo, de um momento histórico, e apreciar. E ele terminou dizendo que quem não conseguisse apreciar música dessa forma, deveria naquela sexta-feira pedir o cancelamento da matrícula, e ir embora para casa e fazer um curso de datilografia. Que era um termo, uma brincadeira usada na época. Meu, você não vai dar para música, vai fazer datilografia, outras palavras. Vai para o office, vai para uma profissão, vai para o escritório, que música para você não dá. E eu guardei esse negócio muito forte no meu coração, ao ponto de chegar nesse dia e falar para ele assim, o que eu faço então? Porque eu não soube responder o questionário. Eu não sei nada sobre apreciar o passado dessa forma. Então me dá uma lista. E ele me deu uma lista e eu comecei então a desenvolver essa apreciação musical. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre a apreciação, claro que não musical, mas como apreciar o passado. Porque na caminhada da fé, um dos maiores dilemas que todos nós vivemos é a possibilidade de manter a consciência de que tudo que se passou conosco, de que tudo que nós enfrentamos, faz parte de um plano maior. De que tudo que eu enfrentei na minha vida, de que eu vi acontecer, que tinha um arquiteto, que tinha um maestro dizendo, eu estou dando o tom da música. E que tinha também um histórico, que tem também uma referência. Porque se você e eu olhamos para o passado, nós lembramos daquele momento. O que aquele momento gerou em nós, o que aquela história aconteceu no meu coração, na sua vida da mesma forma, momentos de crise, momentos de alegria, momentos de ansiedade, momentos de soluções, nós lembramos com tudo isso. Agora, quando a gente compreende desde o início uma situação, olhando para o passado, e você olha para o passado e repensa aquele momento e constata que tinha uma causa, tinha uma consequência, aconteceu isso, é muito fácil para lidar com este passado. Você olha, estive ali por causa disso, foi dessa forma que eu entrei, foi dessa forma que eu saí daquela situação. Legal, compreendo o processo daquele passado, não há problemas nesse tipo de lembrança. Agora, algumas áreas da nossa vida a gente compreende somente após o término. Você não entendia nada. Você falava, eu olho para aquele momento, eu não via nada e fiquei sem ver até o último segundo, quando tudo se revelou na minha frente, aí eu falei, foi por isso. Em outras palavras, é o passado que precisava do término. É o passado que precisava do full picture, para você olhar e falar, eu entendo porque eu passei por isso. Agora, tem alguns passados que nós nunca compreendemos. Você pode olhar de trás para frente, de frente para trás, você fala por quê? Por quê? E por que aconteceu? E nessa nossa viagem, nós estávamos na Polônia, na cidade de Cracóvia, e fomos visitar os campos de concentração, e é um tipo de passado que não tem resposta. Por que que morrem 6 milhões de pessoas destruídas, assassinadas, entre elas 1,5 milhão de crianças, pelo simples fato de ter o label judeu? Não tem resposta. E a Cecília conversando sobre isso, como faz, o que faz um soldado encarnar nele, que é normal colocar uma bala na cabeça de uma criança? Alguém consegue responder isso? Ninguém. Não dá. Esse passado, então, que nós não compreendemos é o mais problemático. Porque você vira ele de ponta cabeça e não vê nada. E esse relacionamento com esse passado, com tudo que aconteceu, com tudo que acontece, produz em mim,
produz em você um relacionamento com Deus, produz em mim, produz em você um padrão relacional, produz em mim, produz em você uma forma de encarar a vida, porque a gente olha para a vida de acordo com o que passamos, de acordo com o que passou, e no geral, olhando para esse passado, seja ele da primeira categoria, da segunda ou da terceira, nós preferimos manter o negativo, ou é o negativo que parece fazer morada mais fácil no nosso consciente, aquilo que não foi legal, aquilo que marcou o meu coração, a minha história, a gente guarda isso, ninguém precisa falar para você. Olha, lembra daquela situação, ninguém precisa falar para você, ninguém precisa te lembrar, você guarda, alguns guardam até os detalhes, sabe, reproduzir a história do começo ao fim, como foi que aquela maldade, que aquele desencontro, que aquela falta de sucesso numa área aconteceu. E quando nós entramos nessa via, nós esquecemos do que a fé reafirma para a gente, muitas vezes, de que tudo tem um porquê positivo, que pode não ser compreendido, que pode não ser revelado, mas que coopera para o bem de quem ama a Deus. Tudo compreendido ou não compreendido, no final, e esse final pode ser na outra vida, não aqui na terra, vai ter um desdobramento positivo para quem ama a Deus. Mas até isso virou jargão. Tenta lembrar agora aqueles dias que você está assim, naquela situação que, sabe, um beco sem saída? Quando você se sente num beco sem saída, aí chega um irmão para você assim: ó, Adonis, vai dar tudo certo. Você quer matar quem fala isso. A gente não gosta de ouvir isso. Por mais que você sinta a bondade do seu irmão, por mais que você sinta um carinho, um gesto solidário, dizer para alguém que está no beco sem saída, fica firme, não faz cócegas. Pelo contrário, dispara um dispositivo. E vamos começar aqui a analisar no interior. Dispara um dispositivo interno na pessoa que ouve isso, que imediatamente ela já começa a criar que aquilo que você fala como um ato de solidariedade, na verdade é uma desculpa para você não fazer nada. Porque o que cada um que se está num beco sem saída gostaria de ouvir é: Bel, estou num beco sem saída, é ouvir, vou resolver agora a tua situação. Aí eu, Bel é demais, resolveu agora a minha situação. Porque virou jargão no meu, no seu coração. Comecei por mim, no seu coração, que ouvir que tudo coopera, que o compreendido, que o não compreendido vai ter um papel na minha vida. Nós não queremos ouvir isso. Para a gente começar a digerir melhor, eu queria que você compartilhasse com quem está do seu lado a seguinte pergunta: como você aprecia o passado e as suas consequências? Por favor, vamos compartilhar isso? Como você aprecia o passado e as suas consequências? Por favor, pense pelo menos num passado bom e num passado mau. Pense pelo menos em duas histórias: um beco sem saída e uma coisa boa. Como você aprecia o passado e as suas consequências? Vamos lá, rapidinho. Bem-vindos àqueles que chegam. Vamos lá, pensando. Responde. Muito bem-vindas, irmãs que chegam. Fiz a seguinte pergunta, para responder uma para a outra: como você aprecia o passado e as suas consequências? Tá bom? Como você aprecia o passado e as suas consequências? Legal? Deu para ter uma lembrada de algumas coisas? Volta para mim, muito obrigado. Volta para cá, muito obrigado. O texto que nós lemos, ele nos remete à forma que o filho de Jacó apreciou o seu difícil passado.
José, como nós sabemos, foi o filho esperado, foi o filho amado de um casamento extremamente complicado. Não vou entrar nessa situação agora, depois você vai lá, abre a Bíblia em Gênesis, acha lá a historinha linda, como Jacó lutou por Raquel, e depois ganhou no pacote a irmã mais velha, e depois a mulher que ele amava não dava o filho que ele queria, e depois de muito tempo, ou melhor falando, depois de outras mulheres, do mesmo homem, Jacó, terem tido 10 filhos, o 11º foi o filho que ele tanto esperou, da mulher que ele tanto amava. Essa mulher era estéril, ela não podia ter filho, até que um dia a Bíblia diz que Deus olhou para ela e ela teve. E esse filho, ela o chamou de José, e no original esse nome tem na sua raiz o significado que Deus acrescente outro, aquele que acrescenta. Era como um pedido dela: que bom, Senhor, o Senhor me deu um, mas já me deu outro. Me deu outro, porque a concorrência está enorme. Eu tenho um, e tem mais 3 mulheres na área, e elas têm mais de um. Eu preciso de mais. E Deus deu mais um filho para ela depois. Esse filho se chamou Benjamim, e foi a causa da morte dela, porque ela acabou morrendo no seu parto. Essa criança então cresceu com essa carga. Você imagina, um pai que esperou tanto para ter o filho da mulher amada. Quando nasce o filho da mulher amada, esse pai dá todo o carinho, tudo aquilo que ele tinha como resultado do amor, porque isso que acontece quando um filho nasce, é o resultado do amor de 2 pessoas. E você projeta ali aquele amor. Eu fico imaginando então José recebendo a carga de um lado só, porque não tinha mais como receber da sua mãe. Então Jacó vai e protege esse menino, Jacó cuida desse menino, Jacó transfere tudo que ele sente, e esse menino sente que é amado, esse menino sente que ele tem tudo cooperando a seu favor, mesmo com a ausência da mãe, porque o pai estava perto. E hoje eu falo isso com muita propriedade, porque eu vejo como a Camila fica quando eu estou por perto, como ela vem para mim. É engraçada essa relação patriarcal. A mulher tem uma série de coisas que na hora do desespero é ela que a criança chama. Ela é mãe, né? Todos nós já gritamos por mãe algum dia. Mas é engraçado como o fator proteção está mais associado na maioria dos casos ao pai. O que me faz pensar que Jacó tinha então essa proteção, esse carinho, esse amor, esse aconchego. E ele então, por ter todos esses sentimentos cooperando para o seu bem, ele desenvolve-se numa criança sonhadora, numa criança que tem nos seus sonhos inclusive componentes proféticos. É um menino que sonha que feixes de trigo se curvam diante dele. É um menino que vê as estrelas, sol e lua se curvando diante dele. Caramba, você já sonhou com um negócio desse? Você imagina um sonho onde a lua se curva diante de você? Uma representação de que algo aconteceria com esse menino. E os seus irmãos, por talvez sentirem que de um lado existe uma preferência de papai, por sentir que esse menino vem com sonhos, com essa linguagem poética, com essa linguagem criativa, desenvolvem dentro de si uma certa rigidez no relacionamento contra ele, uma certa competição, até que um dia, como nos diz a Bíblia, os seus irmãos estavam pastoreando os rebanhos, e o pai Jacó diz: José, vai visitar seus irmãos, vai ver se tudo está bem. E ele vai imaginando a cena, e ele vai visitar os seus irmãozinhos, tranquilo. E quando chega lá, os seus irmãos fazem o inimaginável. 10 irmãos pegam esse menino de 17 anos de idade, prendem esse menino, jogam esse menino numa cisterna vazia. Cisterna era onde se guardava água para que pudesse ser bebida. A água da chuva entrava nas cisternas e ficava ali. Graças a Deus a cisterna estava vazia, porque a vontade dos irmãos era de matá-lo. Por ausência de coragem, por uma briga entre os irmãos, preferiram não matar o menino, e ele vai para essa cisterna e ele fica ali, e a situação piora. Mas antes de piorar, eu quero te perguntar: imagine você indo ver como os seus irmãos estão. Aqueles que tiveram irmãos aqui, que têm irmãos. Imagine você indo encontrar o seu irmão ou sua irmã, ou seja o que for. E quando você chega lá, tem uma emboscada. E o seu próprio sangue vem contra você e te aprisiona.
Que sentimento nasce no coração diante de uma cena dessa? Muitos carregam traumas de brigas com o irmão, com a irmã, brigas, palavras. Que sentimento não gerou nesse menino? Ele foi agredido fisicamente, ele se tornou impotente diante da força externa. E ele é jogado nessa cisterna como se não bastasse, uma caravana de ismaelitas passam e seus irmãos decidem vendê-lo. Vender um irmão. E vem José, e José acaba indo para o Egito, e eu fico imaginando José acompanhando a caravana. Não sei se colocaram ele num camelo, ou se fizeram ele como escravo ir a pé seguindo os camelos. A história nos diz que uma caminhada entre Israel e o Egito está flutuando entre 13 a 15 dias a pé. Não sei se ele foi a pé, se ele foi num camelo, mas ele foi. E na cabeça, o que pensava esse menino? 17 anos, vendido pelos irmãos, escravo, não posso falar com o papai, não tenho mais contato com meu irmão mais novo, o último filho da minha mãe. E ele vai para o Egito, chega no Egito, ele é vendido por um senhor, por um oficial. E com dor, com desilusão, com decepção, com trauma, com desespero, com ruptura de link, ele se torna ali na casa de um oficial do Egito, o caseiro. Ele se torna aquele que toma conta, e aí começa a acontecer algo impressionante, que mesmo lidando com as ansiedades de separação, ele começa a se destacar nessa função de caseiro, o que já nos demonstra que Deus estava com ele. Que Deus estava com ele. E porque Deus estava com ele, mesmo tendo que lidar com todo o sofrimento, ele conseguia exercer a sua função, mesmo estando no desespero. Agora, o fato de alguém estar com Deus, ou de Deus estar com ele, escute isso com cuidado, não significa que essa pessoa fica livre das tentações. O fato de você dizer, Deus está comigo e eu estou com Deus, não te isenta de outras lutas. Pelo contrário, a experiência me diz que parece que atrai mais lutas. Porque se eu acredito no mundo espiritual, o diabo, o tal, está muito mais preocupado com quem é verdadeiramente de Deus do que com quem não é. Se eu vou atacar um inimigo, eu me preocupo aonde está a munição. Eu me preocupo em quem tem algum efeito na guerra. E não quem não faz nada, está lá, está viajando, dorme na hora da guarda, não cuida de nada, está sempre delirando. Isso não me interessa, se ele é meu inimigo. Me interessa aquele que dá trabalho. Me interessa aquele que pode trazer abater o meu exército. E Deus estando com ele, e ele estando com Deus, a mulher do seu chefe vem e o assedia sexualmente. Proposta que muita gente gostaria de ouvir, para descontar a raiva do chefe, pegando e tendo um relacionamento com a mulher do chefe. Você imagina, eu consigo ver, se José fosse brasileiro, não teria dado certo. Ele teria falado, é agora é minha vez, é agora que meu chefe vai ver, porque o texto nos diz que a mulher do seu chefe foi atrás dele, e uma vez, vem ficar comigo, vem deitar comigo, vem fazer amor comigo, José lindo hebreu. E a Bíblia diz que ele foge. Gente, ele poderia já ter chutado o pau da barraca e dito, que Deus que nada, fui vendido, virei escravo, virei housekeeper, eu vou pegar essa mulher e acabou. Mas ele responde, como eu poderia pecar contra o meu Deus, ficando com a mulher que não é minha? Como eu poderia usar da situação de trauma, de ansiedade, de tristeza, para justificar um ato pior? O que nos ensina que nós não podemos ter um ato pior para justificar algo triste que aconteceu conosco. E é assim que faz, é assim que acontece. Quando você estuda comportamento de casal que passaram por adultério, onde um pulou a cerca, seja ele ou ela,
em 99% dos casos, você vai perceber que isso apertou o gatilho para que o outro, o lesado, se sentisse no direito de fazer igual, com a justificativa de que ele fez primeiro, e então eu fui e fiz, só por isso. A maioria dos casos não fala, não, eu vou ser diferente, eu não vou fazer assim. Se ele fez ou se ela fez, problema dele ou dela. Eu sei o que sou e sei o que não posso e que não devo fazer. José continua nesse drama e por não ter ficado com essa mulher quando ela o pressionou, essa mulher decide fazer uma mentira, falar para o marido que ele tentou atacá-la. Num dos dias, quando ela foi para cima dele, ela pega a sua capa e deixa na mão dele, ele deixa nas mãos dela porque ele corre fugindo. E ela usa isso para falar, olha aqui, ele tentou ficar comigo. E mais uma vez, o José, que já tinha sido colocado numa cisterna, vendido para os ismaelitas, se tornado housekeeper, assediado sexualmente, agora a casa cai um pouquinho mais, ele vai para a cadeia. E na cadeia ele se torna responsável pelo cárcere. Na cadeia ele consegue ainda manter-se de pé com dignidade, ao ponto do carcereiro maior colocar a responsabilidade de todos os presos nas mãos dele, como se não bastasse os problemas que ele já tinha, agora ele era responsável por todos os outros presos. Ele tinha que olhar para o seu estado psicológico e olhar para o estado psicológico daqueles que estavam com ele e cuidar daqueles. E ele chegou nessa prisão com 17 anos de idade e saiu dessa prisão depois de 13 anos, com 30 anos de idade. Eu não sei quem nessa semana acompanhou o exercício que alguns astronautas fizeram aqui na Terra, simulando 500 dias como se estivessem numa estação espacial, para que se preparassem para poder ir numa futura missão para Marte. E depois e a ideia desse exercício de 500 dias nessa clausura espacial era analisar o que acontece com o perfil, com o psicológico de alguém que fica isolado do mundo em grupo por um número de dias. E eles ficaram 500 dias, mas eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam que se desse algum pano, eles falassem, quero sair, eles podiam sair automaticamente, mas o exercício foi bom, foi proveitoso, porque ninguém quis fazer isso, e agora eles têm a data para tentar analisar qual é o comportamento psicológico, caso alguém vá para uma missão dessa e fique isolado por tanto tempo. Não foi o caso de José. José fica preso sem poder sair da prisão por aquilo que não fez. E quando ele está preso por aquilo que ele não fez, vem mais possibilidades, vem mais eventos. Ele trata aquele que estava abatido de alma, que tinha seus sonhos e que precisava de alguém para decifrar os seus sonhos. E a Bíblia nos diz que ele faz isso, que ele decifra, que ele cuida, que ele interpreta. Agora a pergunta que fica no meu coração é: como dormir numa cadeia por 13 anos por aquilo que eu não fiz? Alguém aqui já foi preso? Alguém aqui já foi para a cadeia? Já? É fácil dormir numa cadeia? Você fica assim, que demais, estou aqui super feliz. Não dá. E eu falo isso, pergunto com tranquilidade, porque eu já fiquei na cadeia também um dia. E apesar de ser um dia só, um dia inteiro só, eu sempre digo isso, que eu entrei lá como Paulo. E depois de 2 horas preso, eu já estava como fugitivo de Alcatraz. Eu já estava querendo a fuga, porque eu tinha sido colocado ali injustamente. Eu entrei com louvor e depois de 2 horas eu falei: eu vou pegar esse policial agora. Eu falei: sério? Pensei. Para que eles apressassem o processo e me mandassem embora. Isso faz muitos anos atrás. E realmente, bendito seja Deus, eu não era culpado, viu, irmãos? Não era. Eu fico imaginando o José tendo que dormir e acordar todos os dias. Dormir e falar: mais uma noite, eu não fiz nada.
eu sou inocente. Dia seguinte. E você sabe que quando você chega com esse discurso na cadeia, eu sou inocente, todo mundo fala o quê? Então todos nós somos inocentes. Mas ele era. Ele era. E agora é a saudade de pai, é a saudade de irmão, é trauma dos irmãos, é o senso de justiça. Mas ele está preso, ele está preso. Até que um belo dia a história prossegue e Faraó, rei do Egito, teve um sonho. E nesse sonho ele fica angustiado por não saber a interpretação, como nós sabemos, até que um dos ex-amigos de cela de José se lembra que lá na cadeia tinha um intérprete. E fala para Faraó, lá tem um intérprete, vai atrás dele. Inclusive eu estou agora lembrando dos meus pecados, porque esse intérprete disse para mim, o dia que você sair daqui, não esquece de mim. E eu esqueci quando saí. E José também com certeza então carregava mais essa. Eu revelei o sonho do infeliz do copeiro. O cara sai daqui e nem uma visitinha na cadeia. Porque é assim. É o salve-se quem puder. E aí então José é chamado para entrar diante de Faraó. E Faraó vai, fala o seu sonho. José decifra o seu sonho. E a conclusão, como a Bíblia nos ensina, porque Deus estava com ele, é que ele sai da cadeia e se torna o segundo maior poder do Egito. Ele se torna o governo de Faraó. Somente Faraó estava acima dele. E depois de 13 anos, ele sai de prisioneiro injustiçado para a maior autoridade do Egito, depois de Faraó. E o sonho, como nós sabemos, o momento histórico que o Egito vivia, era um momento de fome, era um momento de que não tinha comida, mas o Egito se preparou com José no comando, para guardar comida, para guardar o trigo, para se preparar para quando a fome viesse, de forma que as nações vinham até o Egito para comprar comida, de forma que um belo dia, lá na sua terra natal, papai com fome manda os irmãozinhos, vai para o Egito comprar comida. E ao chegar lá no Egito para comprar comida, se deparam com o irmão que tinham vendido. E esse irmão não se revela, esse irmão mantém a sua posição, se controlando. São aqueles encontros que a vida nos dá, sabe, que você de repente está na frente daquela pessoa que fez tanto contra você e você fala, e agora? O que eu faço? Ou aqueles que nós tentamos evitar, eu não quero encontrar com aquela pessoa. Você sabe que pastor vive muito disso. Tem muita gente que não quer te encontrar depois de algumas ações. Eu lembro de uma irmã que uma vez ligou para mim desesperada e falou uns 32 mil palavrões no telefone. E depois de ter falado uns 32, e não era me xingando não, era xingando a vida. Depois que ela soltou todos, ela, tá bom, é isso aí, tchau. Eu falei, o que você fala, né? Bom, por que eu estou falando isso? Porque claro que ela demorou um tempo para falar comigo. Eu só vou jogar que quando a ficha caiu, o que eu fiz? Liguei no pastor, soltei tudo aquilo que eu nunca tinha soltado. E depois teve um encontro muito interessante, mas esse é um outro assunto. Mas tudo na paz, irmãos. José olha para os seus irmãos. José tem a faca e o queijo nas mãos. José pode resgatar o passado, olhar para trás, lembrar os 13 anos de cadeia, lembrar o dia que foi vendido, lembrar a ansiedade, lembrar a separação, lembrar a comida ruim da cadeia, lembrar do sofrimento, lembrar da saudade, lembrar do que deixou de comer, lembrar de ter ajudado aquele bando de prisioneiro que quando saía não estava nem aí para ele. Ele tinha tudo isso nas mãos, mas ele prefere olhar para o passado e interpretar o passado, ou apreciar o passado, com a frase que lemos: eu sou José.
Eu sou o que acrescento, a minha apreciação do passado é diferente. E o texto vai além quando ele diz: não chorem, não se aflijam, não precisa ficar com tristeza, porque foi para a salvação da vida, foi para o bem que isso aconteceu. Foi para o bem que eu fui injustiçado, traumatizado, vendido, assediado sexualmente, preso por 13 anos, perdi minha juventude no cárcere, mas foi para o bem. 13 anos foram roubados da minha vida, mas Deus estava comigo. Deus estava comigo, de modo que vocês não me enviaram, vocês que me venderam, não me venderam. Vocês que me expulsaram, não me expulsaram. A mulher de Potifar que veio me assediar, não me assediou. Eu não culpo ninguém, eu não culpo nada, eu não dou nome a boi nenhum, porque foi o próprio Deus que fez isso. Não há culpados no meu passado. Não há gente para que eu pegue agora a lista e fale: agora é a hora da justiça. Existia e existe um propósito maior. Dessa forma, José salvou não só o Egito da fome, mas outras regiões da época. Dessa forma, José salvou a continuidade e a sobrevivência da família patriarcal, quando recebeu a sua família no Egito. Dessa forma, Jacó, seu pai, que teve a possibilidade de viver com o filhinho somente 17 anos da sua vida, depois de 13 anos de ausência, a Bíblia nos diz que Deus deu para Jacó, sabe quantos anos no Egito com o filhinho? Mais 17. E Jacó viveu 17 anos em prosperidade, na riqueza, na fartura, perto do filho que amava. E o filho que amava cuidou do seu pai até o seu último dia de vida, ouviu os últimos gemidos do seu pai, colocou os seus filhos Efraim e Manassés para o seu pai abençoar, fechou os olhos do seu pai e prometeu ao seu pai: depois que você morrer, eu levo o seu corpo daqui, porque Deus te prometeu que te daria Israel, e eu cumpro também essa promessa para o meu pai. Irmãos, diante disso que ouvimos, que eu sei que para muita gente é território comum, e por ser comum é que aflige a minha alma, por você conhecer essa história que me aflige. Porque, como eu disse no início do jargão do tudo coopera, por você conhecer esse jargão, você não quer mais ouvi-lo. É que eu queria te perguntar: como você quer apreciar o passado? Como você pode apreciar o que passou hoje? E agora eu queria só estender que esse passado não é o passado que está lá atrás. Quando eu comecei a falar aqui, e nos minutos que agora estamos, já se fez passado. Já se fez passado. Já não volta mais o início da minha mensagem para você. Não tem forma de voltar para o início desse culto. E eu queria te sugerir, em nome de Jesus, que você decida hoje olhar para o passado distante que você entendia as causas e efeitos, para o passado que você entendeu quando terminou, e para o passado que você não tem compreensão do por que aconteceu, daquilo que passou e daquilo que você vai enfrentar amanhã, depois de amanhã e na sua vida. E eu queria te encorajar em nome de Jesus para você abandonar a reclamação, abandonar o sentimento de vitimização, eu sou sempre a vítima, abandonar a falta de consciência de que Deus está com aqueles que o amam, que Deus passa pelos vales conosco. E a minha sugestão é que você decida de uma vez por todas se apegar na fé que nos garante olhar para o que passou ontem, ou há muitos anos, ou talvez esteja passando, ou ainda esteja fugindo dos fantasmas
que se levantam e diga bem alto para eles: eu sou André, eu sou a Cecília, eu sou a Eunice, eu sou o Eduardo. Eu não vou pagar na mesma moeda. Eu não vou deixar que aquilo que me afligiu seja o porquê eu afligirei outros. Eu não vou deixar que aquilo que me entristeceu justifique eu entristecer outros ou ao mesmo Deus. Eu queria te dar esse minuto para você pensar nisso, no que você é. Nós podemos crer que foi para a salvação da vida, que é para a salvação da vida, que já aconteceu coisas na minha e na sua vida, e que é para a salvação da vida, que vão acontecer outros eventos que nós não sabemos quais serão, mas que se eu decidir apreciar o passado como quem crê, eu vou passar por todos eles em nome de Jesus. Eu queria pedir que os músicos viessem aqui, enquanto o resto da igreja, somente os músicos, não precisa vir o pessoal do vocal, que você, primeiramente, eu queria que você coloque de pé comigo. Eu quero te dar esse momento para você invocar o teu nome. O teu nome, é o teu nome mesmo. É o eu sou o André. Eu sou o André. Se você pensasse em alguém, você sair do seu lugar hoje e falar: olha, Cris, eu sou o André. Eu não vou ceder. Eu não vou voltar para trás. Eu vou olhar para o passado, sabendo que Deus está comigo e que Deus está comigo no que é passado nos últimos minutos e segundos. E quando o futuro vier e se revelar para mim, eu também vou passar por ele dizendo: eu sou André. Eu estou invocando o nome do poder das existências do meu ser. Estou rogando as existências do poder do Deus que vive em mim, do Deus que me salvou, do Deus que habita na minha vida e que me dá força para olhar para o passado e dizer: eu vou vencer esse negócio, eu vou vencer isso. Hoje é culto de ceia. Procura alguém, sai do seu lugar e diga, como eu fiz esse exemplo aqui com Cristo, fale o seu nome e o seu desejo, a sua declaração de encarar o que passou. E coloque seus pedidos, coloque a sua vida, vamos ter um momento de comunhão. Porque talvez você pode falar: eu sou André, mas olha, para mim ainda está jargão, está bravo, eu não queria ouvir isso não. Eu queria a solução é agora. Seja como for, saia do seu lugar e vamos ter um tempo de comunhão, de afirmação de quem somos e de oração uns pelos outros, nos preparando para a ceia. Faz isso agora, em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar.